Tem gente que passa anos tentando controlar a comida, quando talvez a comida não seja o verdadeiro problema. E se você já se prometeu que ia comer melhor, até conseguiu por alguns dias, e depois se viu novamente abrindo a geladeira, sem nem saber direito o que estava procurando, fica comigo, porque existe uma explicação para esse comportamento que muita gente desconsidera. E não, eu não estou dizendo que todo mundo que come demais tem a mesma causa, mas existe um padrão que eu quero te mostrar, porque talvez você esteja tentando controlar a comida, quando deveria estar tentando entender o que acontece antes dela. Pensa comigo. Você acabou de almoçar. Não está propriamente com fome, mas está trabalhando e começa a ficar entediada. Aí você vai até a cozinha, abre o armário, pega alguma coisa e volta. Ou então, teve um dia péssimo, está cansada, irritada, está frustrada. E parece que seu cérebro começa a pedir alguma coisa. Um doce, um delivery, alguma coisa gostosa. Você come e naquele momento até parece bom, mas depois, logo vem: por que eu fiz isso de novo? Eu não tenho controle. Segunda-feira eu começo. Agora, presta atenção em uma coisa. Talvez você não estivesse propriamente procurando comida. Talvez você estivesse procurando um alívio. E é aqui que essa história começa a ficar interessante. Porque algumas pessoas têm muito mais dificuldade para esperar por uma recompensa futura quando existe uma recompensa disponível logo ali. Emagrecer daqui 6 meses é abstrato. O chocolate ele está aí na sua frente agora. A sensação agradável também acontece agora. O alívio acontece agora. E quando entram tédio, ansiedade, frustração, cansaço ou impulsividade, a diferença entre eu sei o que eu deveria fazer e o que eu consigo fazer pode ficar enorme. E talvez você esteja pensando: tá, Patrícia, mas o que isso tem a ver comigo? E é aqui que entra o TDAH. Quando falamos de TDAH, muita gente pensa em distração, esquecimento, desorganização, dificuldade para estudar. Mas o TDAH, ele também pode envolver dificuldades do controle inibitório, autorregulação e manejo das recompensas. E isso pode aparecer, inclusive, na relação com a comida. Não significa que toda pessoa com TDAH coma compulsivamente. E também não significa que quem come compulsivamente tenha TDAH. Mas existe uma associação importante entre TDAH e os comportamentos alimentares desregulados. E quando você entende isso, algumas coisas começam a fazer muito mais sentido. Por exemplo, eu sei exatamente o que eu deveria comer, mas não consigo manter. Se tem alguma coisa que eu gosto em casa, é muito difícil comer só um pouco. Eu passo horas sem comer porque esqueci. E depois eu como tudo. Quando estou entediada, quero beliscar. Quando fico ansiosa e frustrada, a comida parece me acalmar. Eu começo uma dieta extremamente motivada e algumas semanas depois eu abandono tudo. Percebe que nenhuma dessas frases é simplesmente eu sinto fome demais? Pois é, esse é o ponto. Às vezes, estamos tentando resolver com uma dieta um comportamento que não começou no estômago. Existe ainda uma outra armadilha. Quando essa pessoa não entende o que está acontecendo, ela costuma chegar a uma conclusão muito simples: eu não tenho força de vontade.
Então, ela tenta compensar ficando mais rígida. Segunda-feira, agora acabou. Não vou comer açúcar, não vou pedir delivery, vou seguir tudo perfeitamente. E durante algum tempo pode até funcionar. Até parece que vai dar certo. Até aparecer um dia ruim. Uma frustração, um cansaço, um tédio, uma noite mal dormida. E aquilo que estava sendo controlado apenas pelo esforço começa a desmoronar. E ela come, sente culpa e conclui: eu estraguei tudo. E já que estragou, come ainda mais. No dia seguinte, ela tenta restringir novamente. E nasce um ciclo que é muito conhecido: restrição, perda de controle, culpa e nova restrição. Só que agora vem uma parte importante. Se você se reconheceu em tudo isso, eu não quero que você saia desse vídeo pensando: pronto, então eu tenho TDAH. Não é isso. Porque a alimentação desregulada pode acontecer por muitos motivos: ansiedade, depressão, privação de sono, hábitos aprendidos, estresse, questões emocionais, transtornos alimentares e entre vários outros fatores. Então, como saber se vale a pena você olhar para o TDAH? Bom, eu observaria principalmente se a comida é apenas uma parte de um padrão muito maior. Por exemplo, você também começa várias coisas e tem dificuldade de terminar, perde objetos com frequência, esquece compromissos, tem dificuldade para organizar tarefas simples, faz coisas impulsivamente e se arrepende depois, precisa de novidade ou urgência para conseguir, né, começar algumas tarefas. E isso acontece há muito tempo, não apenas de uma relação com a comida que piorou. Já acontece há um bom tempo. Agora, temos uma informação muito mais interessante, porque não estamos mais perguntando apenas por que eu como tanto. Estamos perguntando que padrão existe por trás disso. E essa pergunta muda completamente o caminho. Se a comida está sendo usada para lidar com tédio, por exemplo, a estratégia é uma. Se acontece, principalmente, quando você está emocionalmente sobrecarregada, a estratégia é outra. E se você passa o dia inteiro esquecendo de comer e chega à noite muito faminta, também é outra. Se existe perda de controle recorrente e sofrimento importante, precisamos investigar, inclusive, a possibilidade de um transtorno alimentar. E se tudo isso que eu falei acaba aparecendo junto de um padrão persistente de desatenção, impulsividade, dificuldade de autorregulação, desde muito antes, a investigação do TDAH pode fazer sentido. Por isso, eu não gosto da pergunta: qual é a melhor dieta para quem tem TDAH? Antes dela, existe uma pergunta muito melhor: o que está fazendo essa pessoa comer? Porque você pode passar anos tentando controlar aquilo que acontece depois, sem nunca ter olhado para aquilo que acontece antes. Então, da próxima vez que surgir aquela vontade de comer, sem uma fome muito clara, antes de pensar, eu não tenho controle, experimenta observar 3 coisas: o que eu estava fazendo, o que eu estava sentindo e o que eu esperava sentir depois de comer. Não é uma solução mágica, tá? Mas pode começar a revelar um padrão que a dieta sozinha nunca mostraria. E talvez essa seja a parte mais importante desse vídeo. Se você passou anos se chamando de indisciplinada porque não consegue manter uma dieta, talvez ainda esteja tentando corrigir a coisa errada.
Eu não posso mudar o que aconteceu até aqui, mas talvez eu possa te ajudar a entender o que fazer, na verdade, daqui para frente. E se esse tipo de conteúdo te ajuda a compreender melhor seu comportamento, se inscreve aqui no meu canal, porque nos próximos vídeos nós vamos falar não só do TDAH, autismo e altas habilidades, mas também de como tudo isso pode aparecer na comida, nos relacionamentos e nas situações mais comuns do dia a dia da sua vida. E me conta aqui nos comentários, você percebe que come mais por fome, por tédio ou quando alguma coisa mexe emocionalmente com você? Eu vou usar as respostas para escolher um dos próximos vídeos.